Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi. Como eu sempre falo, se você curte podcast, deixa um review pra gente lá no Apple Podcasts. Pode seguir a gente lá pelo Spotify também. E lembrando que esse episódio também está disponível no meu canal do YouTube. Então, se você quiser ver essa versão em vídeo, é só procurar o meu nome por lá. A minha convidada de hoje é a Isabel Arruda, que mora em Vancouver, no Canadá, há 5 anos. Mas ela já morou nos Estados Unidos e na Austrália. A Isabel era produtora da TV Globo no Projac e deixou uma carreira em ascensão para morar fora. Na época, ela mudou com o marido e a filha de 3 anos. E chegando no Canadá, como muitas de nós, ela teve que se reinventar. Ela trabalhou como host em estádio de futebol, barista no Starbucks, atendente de loja na Zara e em agência de imigração. E quando ela ficou grávida do seu segundo filho, ela decidiu que era hora de fazer uma transição de carreira. E hoje ela está aqui para contar mais dessa história. Então, Isabel, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por ter mandado e-mail para mim e por estar aqui compartilhando a sua história no podcast. Oi, Laura, obrigada. Muito obrigada por me receber, por esse espaço. Eu te acompanho há um tempo, escuto histórias inspiradoras no seu podcast. Então, hoje, poder contar um pouquinho da minha também é maravilhoso, um prazer, uma honra. Obrigada pelo espaço. Imagina! E a Isabel, ela tem podcast também e um livro, que depois ela vai contar mais pra gente. E se você que tá escutando a gente mora fora, com certeza você vai se identificar com o livro que ela vai contar mais. Mas vamos começar do começo. A tua primeira experiência fora foi fazendo um intercâmbio aqui nos Estados Unidos, certo? Isso, certo. Eu tinha 16 anos e eu fui fazer intercâmbio, né? Fui para casa de uma família americana na Califórnia. Era numa cidade pequenininha chamada Hacienda Heights, que era mais ou menos a 40 minutos de Los Angeles. E fui passar 6 meses vivendo, né, nesse outro país, nessa outra cultura. Fui para high school, frequentei a escola. E ali, nessa minha primeira experiência, foi ali que eu acho que meu mundo se expandiu um pouco, sabe? Cheguei uma e voltei outra completamente diferente para casa. E numa época que não tinha também muito a tecnologia, né? Rede social, enfim, tudo isso. Então, minha experiência, ela foi muito intensa. Foi bem raiz, então, né? Diria que foi bem raiz. Eu lembro que eu escrevia cartas, né, para minha família e para minhas amigas. Já tinha e-mail, obviamente, né, não foi há tanto tempo assim. Mas eu lembro que trocava cartas, sabe, com as amigas. Não tinha rede social, não tinha nada disso, imagina. Eu ligava uma vez por semana para os meus pais. Então foi uma experiência de imersão, assim, completa. Depois que tu voltou desse intercâmbio, tu falou que tu não era mais a mesma. Mas tu era super novinha também, né? 16, 17 anos. Tu já pensava na possibilidade, tipo, poxa, um dia eu podia morar fora? Ou isso não passou pela tua cabeça? Eu sou a irmã mais nova, né, de 2. Então eu tenho uma irmã mais velha que tinha tido essa experiência primeiro, né, de fazer um intercâmbio. E eu lembro que na época eu fiquei na dúvida, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas é interessante, né, ter essa experiência. E quando eu voltei, algo mudou, né? Eu senti uma inquietação, assim, que eu queria viver aquilo de novo. Eu queria ver o mundo, sabe? Então, eu voltei dos Estados Unidos do intercâmbio. Eu entrei na faculdade, fiz os meus 4 anos de faculdade e nesse processo eu já entendi que eu queria novamente ter uma experiência fora. Então, durante a minha faculdade eu trabalhei bastante, fui juntando dinheiro e assim que acabou a minha faculdade, ao invés de eu me jogar no mercado de trabalho, eu me joguei num avião e eu fui para a Austrália viver 1 ano, eu vivi lá por 1 ano, né? Mas viver essa experiência. Então, eu sinto que essa minha primeira experiência do intercâmbio, ela me abriu os olhos para entender que o mundo é um lugar grande, diverso e que tem muita coisa para aprender, sabe? Então me veio essa inquietação que me fez querer de novo sentir e viver isso. E tu não quis ficar mais tempo na Austrália? É curioso, né? Porque eu fui para a Austrália, eu me apaixonei, assim, me apaixonei pelo país e foi numa outra circunstância, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei em casa de família, né? Então eu tinha
as irmãs americanas, né, que eu chamava. E quando eu fui para a Austrália, eu fui para uma nova experiência. Eu fui morar sozinha, eu fui com uma amiga e morávamos numa casa com outros 8 intercambistas, né, pessoas de todos os lugares do mundo. Então foi uma experiência de independência. E eu lembro que na Austrália eu achava que era o meu lugar, assim, né? Porque eu venho do Rio de Janeiro, então eu gosto de praia, de sol, de pessoas, assim, né? Que são abertas, mais receptivas. O tempo que eu fiquei na Austrália foi muito interessante. Eu aprendi muito, eu estudei, eu trabalhei, eu viajei. E na época eu tinha um namorado no Brasil. E esse namorado, no final desse meu 1 ano, ele foi para a Austrália, a gente viajou um tempo junto e voltamos juntos para o Brasil. Hoje, né, depois de uns anos olhando para trás, eu sinto que talvez se não tivesse esse namorado nessa história, talvez teria sido diferente. Talvez eu teria ficado, porque foi uma paixão enorme pela Austrália, sabe? Mas como eu tinha esse namorado, eu tinha planos de entrar no mercado de trabalho, né, de começar a minha vida profissional. Então foi realmente esse 1 ano vivendo essas experiências. E então eu voltei para o Brasil e aí foi começar toda a minha carreira, a minha experiência profissional daí. E alguns meses depois desse namorado terminamos, ou seja, então hoje em dia olhando pra história, né, eu acho que é isso mesmo, tinha que ter acontecido, porque o meu caminho todo se desenvolveu a partir daí. Sim. Mas E qual foi a tua faculdade? Eu tô curiosa. Eu fiz jornalismo, eu fiz faculdade de comunicação e eu fiz jornalismo. E quando eu cheguei na Austrália, foi curioso que também eu fiz de tudo um pouco, né? Eu fui lá para estudar, mas na verdade o estudo era mais uma desculpa, né, para viajar. E trabalhei com tudo um pouco lá. Eu fui vendedora de cartão de crédito em shopping, eu trabalhei como limpeza, num prédio comercial, em escritórios, eu panfletava na rua, trabalhei em loja de kebab, né, que é aquela comida turca. Eu fiz de tudo um pouco e aí depois eu voltei pro Brasil e eu falei, não, então agora tá na hora de eu iniciar a minha vida profissional. Tu começou lendo cartas no programa do Luciano Huck, e aí eu acabei de lembrar de uma coisa, porque tu era o Ajuda Luciano, né? Tu lembra dessa fanpage? Não lembro dessa fanpage. Tem uma fanpage, deve estar ativa ainda, que o nome é Ajuda Luciano. Pegava os comentários que as pessoas faziam na fanpage do Luciano Huck, pedindo ajuda. Só que obviamente eram umas coisas, assim, mais sem noção e tal. E aí, como eu escutei aquele teu episódio contando isso, eu fiquei, gente, ela era o Ajuda Luciano. Talvez eu soubesse dessa fanpage, mas eu esqueci disso. Mas eu comecei minha carreira profissional lendo cartas. Na verdade, durante a faculdade, né, eu tinha trabalhado numa produtora de cinema. Porque eu fiz comunicação, fiz jornalismo, mas eu sempre tive um pezinho ali na produção. Eu sempre quis me envolver com televisão, com cinema. E eu lembro que quando eu voltei da Austrália, eu falei, eu quero entrar na TV Globo, sabe? Eu botei aquilo como minha prioridade. Eu queria entrar naquele grande mundo do faz de conta, sabe? Eu achava a TV Globo incrível e produzir televisão. Eu sou jornalista também e eu tenho que concordar contigo. Eu acho que pra quem tá na carreira, por um bom tempo, né? Pelo menos no meu tempo, olha que cringe. No meu tempo, tipo, o ápice era a Rede Globo, né? Hoje tem outras opções, mas né, continua sendo, apesar de muita gente ter várias polêmicas a respeito, continua sendo uma emissora super importante. E outra coisa que eu queria falar é que eu estou me sentindo muito importante. Já é a segunda pessoa que trabalha na Globo que eu entrevisto no podcast. Muito chique, muito você. Chique, tô muito chique. Mas exatamente, Rede Globo, eu acho que ainda é, né? Mas uns anos atrás era mais ainda esse lugar que todo mundo da área era um grande sonho e todo mundo queria trabalhar. E eu era uma dessas pessoas que virou a minha meta trabalhar nessa emissora, nesse lugar. E eu lembro que eu fui em algumas entrevistas e eu fui rejeitada e ao mesmo tempo eu procurava outros trabalhos, né, fazia outras entrevistas, até que eu consegui a minha porta de entrada, que era um estágio
de 1 mês apenas, que era para ler cartas no programa do Caldeirão do Hulk, que era para um quadro específico, né, dentro do programa. E então contrataram eu e mais 7 estagiários e a gente passava o dia inteiro lendo cartas, pré-selecionando algumas histórias interessantes para passar então para a direção do programa, né? E eles então selecionariam o que levaria adiante ou não. Mas eu lembro que foi muito bacana, né? Eu passei 1 mês ali com um grupo, isso eu tinha 21 anos, com um grupo de 7 outros jovens e a gente lendo carta o dia todo. E essa foi minha porta de entrada. E eu lembro quando acabou aquele estágio de 1 mês, eu fiquei arrasada, né? Falando, mas eu quero estar nesse lugar. Porque eu lembro a primeira vez que eu pisei no Projac, aquele lugar é um mundo, né? As cidades cenográficas e os estúdios e gravando novelas e tal. Aquele lugar realmente era quase uma Disney, assim, Sim. né? E eu me sentia pequena dentro daquela imensidão, daquele mundo. Mas eu falei, nossa, esse é meu lugar, quero muito trabalhar aqui. E 1 mês depois meu estágio acabou. 1 mês depois fui convidada para voltar, novamente fazendo um estágio já no programa do Caldeirão, daqueles 8 estagiários. Eles me selecionaram e eu fui fazer um outro estágio já dentro do programa, né, ajudando com todas as demandas do programa. Desse estágio veio a minha primeira contratação. Fui fazer o programa da Angélica, o programa Estrelas, já contratada como assistente de produção. E aí minha carreira seguiu. De lá nunca mais saí, né? Fiz 10 anos de carreira na TV Globo. E de um programa fui para outro, fui sendo promovida de assistente, virei coordenadora, enfim. Então, mas minha carreira começou exatamente ali, lendo cartas para o programa do Luciano Huck. Eu tô muito curiosa para saber como que surgiu o Canadá no meio dessa história. E por que Vancouver também? Eu sinto que eu sempre tive um pouco essa inquietação, né? Quando eu voltei da Austrália para o Brasil, entrei na TV Globo, a minha vida foi acontecendo, né? Então, eu comecei num estágio, fui contratada, conheci meu namorado na TV Globo, num programa que a gente fez junto. Esse namorado virou marido, fui promovida de novo, tive minha filha, ou seja, a vida veio acontecendo. Só que aquela vontade de ter uma nova experiência fora, isso nunca me deixou. Pensava, né, poxa, conversava com meu marido, quem sabe a gente passa essa experiência juntos. O meu marido também já tinha morado fora antes, ele tinha passado uma temporada nos Estados Unidos antes da gente se conhecer, e a gente conversava em ter essa experiência juntos, como casal, como família. A gente tentou algumas vezes, através da Globo Internacional, ou enfim, né, conseguir algum trabalho e tal, mas não conseguimos. Então isso era uma coisa que estava sempre ali no nosso radar, aquela pulguinha ali atrás da orelha, sabe? Aquela inquietação. Depois que a minha filha nasceu, eu comecei a repensar muito também a minha profissão, o meu papel ali como produtora, como mãe, porque de fato era um trabalho que exigia muito, né? Muitas horas, muita energia. Eu trabalhava sábado, domingo, final de semana, madrugada, feriado, e eu entendi que aquele espaço, aquela vida que eu levava, não era mais tão sustentável para a vida que eu gostaria de levar, né? Para a mãe que eu gostaria de ser, para profissional que eu gostaria de ser. Então, de tempos em tempos, eu e meu marido, a gente conversava, poxa, quem sabe de repente era a hora, e nunca era a hora, né? Porque sempre tinha alguma coisa acontecendo, sempre vinha uma nova promoção no trabalho, a nossa carreira estava em plena ascensão, a minha e do meu marido, até que um dia a gente fez uma viagem para Nova York, isso foi em 2015, e quando a gente voltou dessa viagem, a gente falou, agora é a hora. Chega de procrastinar, nunca vai ter o momento certo, né? Verdade. Então, a hora é agora. Ou a gente dá esse passo, ou não dá mais. É até interessante, porque se alguém que estiver escutando tem esse desejo, né? Eu acho que é importante falar, eu acho que ninguém nunca se sente 100% pronto, né? Tu sempre vai ter algo que pode estar... mas talvez não agora, deixa pra depois. Eu não sei se é a nossa mente que tenta boicotar a gente, eu não sei se é falta de confiança, acho que é um misto de coisas. Então é legal te escutar falar isso, mas vocês perceberam o padrão e decidiram quebrar o padrão, né?
Mas era sempre essa coisa de vamos procrastinar mais um pouquinho. É que envolve muita renúncia, né, Laura? Então, quando a gente olha para nossa vida, e é uma vida em construção, então, quando a gente olhava para nossa vida que a gente estava construindo aquela carreira, né? Filha pequena, meus pais perto, família perto, né? Você cria laços de amizade muito fortes. Então, é muita renúncia envolvida quando a gente fala em migrar, né? Sim, total. Mas aí, vocês voltaram de Nova York, decidiram, tá, agora é a hora, e aí o que vocês fizeram? Agora é a hora, então vamos. Mas vamos para onde? Vamos fazer o quê, né? O que a gente quer? Porque a gente queria viver essa experiência, né? A gente não saiu do Brasil fugindo de alguma coisa. A gente queria buscar novas experiências, né? Queria uma vida um pouco mais simples. Eu sentia que eu estava sempre correndo atrás do meu próprio rabo, sabe? Sei. Eu estava sempre em falta, assim, com tempo. Eu sentia que eu tinha uma rede de apoio enorme com a minha filha, mas eu sentia falta da minha presença também, mais ali, né, na educação, na criação dela. Então, foram várias coisinhas juntas que fizeram a gente falar, tá bom, então agora vamos, mas vamos pra onde? Meu primeiro impulso foi, vamos para a Austrália, né? Porque já morei lá, conheço, gosto muito do estilo de vida. Ou vamos para os Estados Unidos, porque temos família, minha cunhada mora em Nova York, e nós dois já tínhamos morado nos Estados Unidos, e aí começamos a ver questões burocráticas, né? Sim. De visto, quais são as melhores formas. O Canadá nunca passou pela minha cabeça. O Canadá é um país que ele sempre foi ali coadjuvante, sabe? Aquele país que tá ali, que você não conhece muito dele, que tá ali. O Canadá é sempre o plano B. Sempre o plano B. Eu tenho até um podcast que eu falo um pouco disso, do sonho americano e do plano Canadá. Que todo mundo pensa nos Estados Unidos, mas o Canadá tá ali. A gente sabe que existe, mas ninguém sabe muito bem direito, né? É exatamente isso. E até os amigos daqui e as pessoas, né, que eu conheci depois no Canadá, isso se confirma. O Canadá é o plano B para muita gente. E aí, na verdade, quando a gente foi vendo essa questão burocrática, o Canadá era o país mais aberto para receber imigrantes. A gente tinha um casal de amigos que estava indo, então já tinha passado por todo o processo, né, de o que precisa fazer, onde precisa ver. Então a gente começou a olhar com certo carinho para o Canadá e pensar nessa possibilidade. Eu tinha muito medo da questão do frio. Imagina, né, de ser um carioca. país mais frio. E eu sou uma pessoa muito solar, então eu sou carioca mesmo, sabe? E eu tinha muitos medos. É por isso que vocês estão em Vancouver. Já saquei. Essa você acertou. E aí começamos a entender melhor do Canadá. Eu fui aos pouquinhos me apaixonando um pouco pelo Canadá, entendendo, né, o que teria que ser interessante pra gente. Essa área aqui de produção de cinema, de seriados, é muito forte aqui em Vancouver. E o meu marido queria continuar na área, né? Eu já estava decidida a mudar de profissão, mudar de carreira. Então a gente foi juntando tudo, viu que toda a parte de imigração, de visto, seria possível. E a gente tomou a decisão. E como a gente veio, o meu marido veio fazer um mestrado, então ele veio com visto de estudo. E eu, como esposa, vim como acompanhante, né? O que me dá direito a visto de trabalho. Sim. Então, é um pouco mais fácil, né? De você se manter, enfim, de trabalhar e se sustentar. Então, esse foi o nosso plano. Em um ano, a gente tinha tomado a decisão, né? Após aquela viagem. E a gente estava com o visto na mão, pronto para começar essa nova aventura. Então, vocês se mudaram em 2016. Isso. Com uma menina de 3 anos, certo? Mudamos em 2016 e aí veio a parte, né, vamos pedir demissão. Sim. E aí, assim, por mais que tu falou aí, né, eu já tava decidida a mudar de área e tal, e tu tinha essa inquietação de querer morar fora, mas como foi de verdade largar uma carreira de 10 anos em ascensão? Não foi fácil. Quando eu decidi, eu acho que eu tava me sentindo tão sufocada, né, por tudo aquilo que eu tava vivendo, que a decisão foi fácil. Não, mentira, não foi fácil, porque foram anos, né, pra decidir até aquele momento. A decisão de sair do Brasil.
de sair do Brasil, que envolvia também deixar minha carreira, né? Deixar o meu trabalho. Então, a decisão ali de pedir demissão, eu tava confortável com ela, porque de fato eu tava me sentindo um pouco sufocada, eu queria mudar de vida. E o meu objetivo com o Plano Canadá era de fato mudar de vida e não só de país, né? Eu queria viver uma vida mais simples, mais perto da minha filha, da minha família, queria viver novas experiências, então eu queria mudar de vida. Eu tinha 10 anos de carreira na TV Globo, meu marido tinha 18 e a gente pediu demissão e foi assim uma comoção na época, né? Porque a gente tinha construído muita coisa. A nossa vida no Brasil ela era muito confortável, ela era muito estruturada, era muito sólida, mas era uma bolha, né? Então tinha chegado a hora da gente estourar essa bolha e viver novas coisas, mas não foi um processo simples, né? Eu acho que a gente estava tão animado para recomeçar, para começar essa nova vida, que essa empolgação também foi esse impulso, né, de coragem pra gente fazer isso. Sim. Mas não foi fácil. Meio que uma anestesia, né? Tinha anestesia pra te não sentir uma dor que talvez tu deveria sentir, porque tu tá tão empolgado que aí tu nem pensa. O que de certa forma é bom, é positivo, porque eu acho que também não é muito saudável que o processo seja super doloroso, né? Tu meio que cria um trauma. Quando tu saiu do Brasil, como tu falou, tu não foi só sair do Brasil, foi mudar de vida e tu já sabia que tu não queria mais trabalhar naquilo que tu trabalhava, tu tava super decidida. E tu fez várias coisas em Vancouver, né? Trabalhou em Starbucks, em estádio, loja e tudo. E aí, gente, depois vocês têm que ouvir o podcast dela, que ela até pode deixar um número que eu tava ouvindo antes da nossa gravação, em que ela e a amiga dela falam sobre ser definido pelo trabalho. Porque elas falam muito, tipo, oi, meu nome é Laura, eu sou jornalista. Oi, meu nome é Isabel, eu sou produtora da Globo. E elas falam muito de como a gente se define pelo trabalho. E aí, tu chegou em Vancouver e como foi trabalhar por simplesmente trabalhar e não ter uma carreira? Porque tu trabalhou em vários lugares, eu acredito que tu fez isso muito guiada por preciso ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, não sei o que eu vou fazer agora e vou fazer. Então, tu não tá procurando, eu vou construir uma carreira no Starbucks ou na Zara, porque não teria problema nenhum nisso também, mas provavelmente não era o que tu tava buscando, né? Como é que foi viver esse tipo de rotina com o trabalho depois de ter vivido 10 anos numa carreira que era o teu sonho? Isso foi um baita exercício de desconstrução, sabe? Para reconstruir depois. Porque, sim, a minha carreira foi um sonho que eu conquistei, né? Que eu realizei e que eu decidi abrir mão dela também para viver outras coisas. E eu lembro que quando eu cheguei no Canadá, eu falei, tá bom, mas e agora? O que eu sei fazer, sabe? Eu passei esses últimos 10 anos, 15 anos, na verdade, como produtora, né? 10 na TV Globo, mas passei esses últimos anos fazendo isso. O que eu sei fazer? Não sei. E aí foi quando me veio esse choque de realidade, né? De como a gente se identifica pelo fazer e não pelo ser. Quando eu me vi aqui nesse novo país, completamente despida de tudo que me caracterizava, né? De todas aquelas referências que eu tinha, de toda aquela minha identidade, eu falei, mas quem sou eu quando me tiram tudo aquilo? E eu entendi como eu era identificada pelo meu fazer, como aquilo me validava e me colocava numa posição ali na sociedade, sabe? Eu usava o TV Globo como meu sobrenome. Eu era Isabel da TV Globo, sabe? Era uma coisa só. Aquilo me definia demais. E aí, quando eu cheguei aqui e eu me vi sem nada daquilo, falei, mas quem eu sou? E foi um processo muito dolorido, assim, de me olhar pela primeira vez, sabe? De mergulhar mesmo pra dentro, assim, de dar esse mergulho profundo. Falei, tá bom, mas e agora? E aí, sim, eu estava incentivada pela força da sobrevivência, né? De ganhar dinheiro, de trabalhar. Tô aqui nesse país diferente, preciso
fazer dinheiro. E aí fui trabalhar, no meu primeiro trabalho foi num estádio de futebol, eu trabalhava aos finais de semana, à noite, como host, né, recebendo as pessoas, enfim, mostrando os lugares e tal. Trabalhei no Starbucks e eu lembro que eu abri a loja, então a loja abria às 5h30 da manhã, então todo dia chegava eu lá às 5 da manhã para montar a vitrine, né, e abrir a loja. E eu lembro, Laura, que eu colocava aquele avental, né, na hora de abrir a loja. E eu colocava aquele avental e eu ia para trás do balcão e eu me sentia tão invisível, sabe? Eu me sentia que eu não sabia muito bem quem eu era. Eu queria estar do outro lado do balcão, eu não queria estar desse lado. E foi uma confusão emocional muito grande naquele momento, né? De ter feito todo esse processo, esse caminho por escolha, mas foi uma bagunça emocional muito grande para mim de saber, tá bom, não sei quem sou, não sei do que gosto, não sei o que eu sei fazer. Então eu passei por esses trabalhos mesmo como sobrevivência e para ganhar dinheiro enquanto eu descobria tudo isso. Tu sabe que ontem eu me aborreci por alguma coisa relacionada ao meu trabalho. Eu fiquei muito frustrada e eu escrevi lá no Twitter que lá eu vou lá pra desabafar, pra xingar. E aí, te escutando falar, eu lembrei disso que eu pensei, que deveria existir um outro jeito de a gente aproveitar essa nossa passagem pela Terra que não fosse todo voltado para dinheiro e trabalho. Porque é uma corrida dos ratos, é a gente correndo atrás do rabo, como tu falou. E aí, te ouvindo falar, né, de estar nesses trabalhos e se sentir invisível e tudo mais, de como a nossa sociedade nos define. Tipo, a culpa de tu se apresentar como a Isabel da TV Globo não é tua. É a sociedade que ensinou pra gente que a gente é definido por aquilo que a gente faz. E, cara, isso é muito triste, assim. Tipo, eu até falo assim, eu sei que é utópico, mas deveria, né? A gente é mais do que o nosso trabalho. E a gente coloca muito o nosso valor como pessoa, né? Como indivíduo, como ser, no trabalho, no status, na carreira, no crachá. Então, quando a gente perde aquilo por N razões, por escolha, ou enfim, né? Se você é mandado embora, ou enfim, vem essa sensação de vazio, porque a gente não sabe, né? Muitos de nós, quem somos quando despidos de tudo isso? Então, eu acho que esse é um exercício que todos nós deveríamos fazer, né? De quem sou e o que eu faço, e não tanto se misturar nesses papéis, porque eu acho que a gente desempenha vários papéis na vida, né? A gente tem o papel profissional, eu sou mãe, eu sou profissional, eu sou esposa, eu sou amiga, eu sou tanta coisa, mas tenho que ser para eu conseguir desempenhar todos esses papéis. E eu acho que alguns momentos da vida nos dão a oportunidade de repensar isso. E eu acho que a imigração é muito um convite, né, a repensar quem somos, o que gostamos, o que fazemos. Eu acho que pessoas também que se deparam, de repente, com perdas, né, muito grandes, ou com doença, ou mas eu acho que não deveríamos esperar passar por um momento traumático, né, ou difícil da vida, pra gente se conhecer mais mesmo, porque eu acho que é muito importante a gente tirar o nosso valor, né, dessas coisas externas que realmente nos validam. Sim. E tu pode compartilhar mais com a gente sobre como foi esse teu processo, quanto tempo durou, se teve mais algum insight, ou algum momento que foi, tipo assim, muito doloroso, se teve algum momento que tu se arrependeu? Tiveram vários momentos nessa jornada, né, nessa trajetória, e por muitos momentos eu pensava, mas por que eu tô aqui, né? O que me fez vir até aqui? Porque a gente fica com uma visão muito restrita quando a gente tá no meio do sofrimento, né? Quando a gente tá naquela montanha-russa emocional, a gente fica com uma visão restrita e com uma memória muito seletiva. Então, eu lembro que teve um momento que eu tava completamente no limbo, assim. Porque eu tava vivendo uma vida que era uma vida presa no passado, né? Naquilo que eu tinha vivido e que eu tinha construído, com muita saudade daquilo, mas era uma visão romântica também das coisas que eu tinha saudade. Sabe que eu falei isso? Acho que eu falei pro Thiago isso outro dia.
Eu não sei o que eu falei, tipo, quando a gente... O nosso cérebro, quando a gente lembra, e daí parece que ele só lembra das coisas boas, né? Ele não lembra mais das coisas ruins, do que fez a gente sair e tudo mais. É muito engraçado isso, né? É muito louco, né? Porque a gente tá agora nesse momento, né? Passando pelo desafio, pela dificuldade. Então, quando a gente olha para trás, a gente romantiza, né? A gente cria uma nova historinha na nossa cabeça de que as coisas eram ótimas, enfim. Então, eu ficava presa um pouco nessa lembrança um pouco romântica e, ao mesmo tempo, também pensando numa vida que eu tinha idealizado e que de fato não estava acontecendo, né? Então o que eu tinha era aquela vida possível ali diante de mim, que era acordar às 4h30 da manhã, ir trabalhar, ir no Starbucks, né? Enfim, mas eu lembro que esse momento que eu me sentia presa nesse limbo foi bem difícil. Então, né, a gente pensa... Tá bom, mas a gente abriu mão, a gente renunciou, né? Tanta coisa. Então, a gente teve diria que o primeiro ano de migração foi bem dolorido, assim, foi bem difícil. E ao mesmo tempo tentando, né, se adaptar na cidade, fazer novos amigos, recomeçar em todas as esferas, né? Sim. E eu lembro também que eu me olhava, assim, né, no espelho e eu me via pálida, assim, e cheia de camada de roupa, porque aí veio o inverno daqui, né, um inverno que eu não estava acostumada a lidar. E o inverno aqui escurece super cedo, né, 4h30 da tarde já tá tudo escuro. Aqui em Vancouver é um inverno que é um cinza constante, uma chuvinha, tipo um Londres, assim, Sim. sabe? E nesse momento, assim, do meu primeiro inverno, que eu já estava aqui há quase um ano, me bateu, assim, caramba, que eu tô fazendo, né? Eu quero isso, por que eu vim? Então, eu sempre me apegava muito no motivo. O que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra cá? E aí eu olhava pra minha filha também, ao mesmo tempo, vivendo aquela experiência, sabe? Então... eu acho que se lembrar o motivo inicial é muito importante também. Sim, porque quando a gente começa algo, a gente começa na empolgação, né? Mas aquela empolgação não vai ser constante. Então, é muito importante a gente se lembrar disso. Porque, senão, qualquer gente, esqueci a palavra, mas qualquer dificuldade que aparecer, a gente vai querer desistir, né? A tua maior virada de chave aconteceu quando tu ficou... grávida do teu segundo filho. Na verdade, os dois primeiros anos de adaptação foram bem difíceis, né? É uma coisa que eu não contei. Quando a gente veio, o meu marido veio com uma licença da Globo, né? Porque quando ele foi pedir demissão, ele falou, olha, estou indo fazer um mestrado e ofereceram para ele uma licença não remunerada. Falaram, olha, faz o seu mestrado. Se você quiser, depois de 2 anos você volta e continua aqui. Então, isso foi uma coisa também, Laura, que foi uma âncora, sabe? A gente não conseguia se jogar nessa nova vida porque tinha uma lembrança, algo ali no ouvido que sempre falava, olha, você tem pra onde voltar. E teve um momento que foi essa virada de chave que a gente decidiu cortar esse cordão umbilical, né? Essa âncora. Falou, então tá. Então, se a gente quer, de fato, viver uma vida que a gente precisa cortar isso. Então, a gente voltou no Brasil pra passar férias, né? Depois de 2 anos. E o meu marido, ele foi na TV Globo, ele assinou a demissão dele. E quando a gente voltou pro Canadá, parecia que a gente estava, de fato, mais leve, sabe? A gente estava pronto para encarar um novo Canadá, assim. Pronto para encarar novas experiências, o que viria pra gente. Então, ali eu acho que já foi uma primeira virada de chave. Foi quando a gente conseguiu a nossa residência permanente, também aqui do Canadá, 2 anos e meio depois a gente conseguiu. Falei, então tá, já vivemos tudo isso, né? Toda essa montanha-russa emocional. Minha filha tá super bem adaptada. Agora a gente tá presente aqui nesse país. O que eu quero? O que eu quero fazer? No que eu sou boa, né? E eu já tinha um pouco um entendimento de algumas coisas. Eu queria trabalhar com pessoas, eu queria trabalhar de alguma forma ajudando outras pessoas nos seus processos. E aí eu comecei a olhar para trás, para minha carreira, entendendo o que eu sabia fazer, o que eu era boa. E aí me veio um entendimento muito bom também sobre mim, né? Na TV Globo, meu trabalho como produtora não era sobre novela, sobre a produção, sobre, né, a execução. Sempre foi sobre as pessoas, sobre as equipes que eu trabalhava,
a maneira que eu me colocava, como eu era aquela pessoa que sempre treinava novos estagiários ou treinava novos assistentes. Então, sempre foi sobre a relação que eu criava com as equipes que eu trabalhava, sabe? Então, eu fui entendendo, fui olhando para mim, como é que eu poderia usar as minhas habilidades para criar um novo trabalho, né? Uma nova construção. E foi quando eu engravidei do meu segundo filho, do Benjamin, e eu falei, então agora é a hora de eu fazer uma transição de carreira, que eu vou ter 1 ano de licença maternidade, aqui no Canadá a gente tem 1 ano, e então agora é a hora de eu fazer essa transição, de eu olhar para mim, de eu ver o que eu quero fazer de fato e fazer essa mudança. E assim eu fiz. Quando ele nasceu, quando ele estava com 2 meses, eu já comecei o meu curso, uma certificação. Eu fiz uma certificação em coaching, em life coaching. E nesse meu 1 ano de licença maternidade, ali com aquele bebê, naquele puerpério, entendendo a dinâmica de uma família nova, né, de 4 pessoas, eu fui também estudando, me aprofundando e fazendo isso tudo ao mesmo tempo. E aí, dessa tua certificação, o que tu acabou criando? Aí veio essa certificação, que foi em Life Coaching, e eu entendi que eu queria trabalhar com imigrantes, né? Porque eu fiquei pensando, tá bom, eu quero ajudar pessoas, eu quero fazer um trabalho, né, de coaching, enfim, com quem que eu quero trabalhar? Quem que eu quero ajudar? Como eu posso ser mais assertiva, né, no meu trabalho? E aí me veio assim, eu falei, imigrantes, né? Claro, vivi tudo isso. Então, o meu trabalho, ele foi se expandindo, né? Ele foi se transformando. Então, eu tenho essa minha certificação como Life Coaching, mas eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal, né? E hoje em dia, além do coaching, eu faço mentorias, faço workshops, eu dei algumas palestras nos últimos anos e eu facilito um grupo de suporte emocional para mulheres. É um projeto lindo, chama Wholehearted, que eu faço junto com a minha amiga Carol de Moraes. E esse grupo é para mulheres imigrantes brasileiras, né, espalhadas pelo mundo. E aí depois também nasceu o podcast, que chama Não Faz o Menor Sentido, que é um podcast que eu faço com a minha amiga Luana, que também brasileira, imigrante, ela mora em Paris hoje. Então, eu sinto que é uma constante expansão, né, e transformação, e cada vez mais alinhada com essa pessoa que eu fui me tornando, né, cada vez mais conectada com essa minha essência. Como que nasceu o livro? Que também, o título do teu livro é muito forte. Acabei de lançar um livro super recém-lançado e ele se chama Despedida de Quem Fui. E eu acho um nome lindo também, eu acho um nome tipo assim, forte. Meu Deus. E eu acho que é um livro que é a consolidação desses meus 5 anos, sabe? De todas essas reinvenções, dessas desconstruções. E eu sempre flertei muito com a escrita. Sempre gostei muito de escrever. E quando eu pensei em mudar para o Canadá, eu comecei a consumir muito conteúdo de quem estava no Canadá, né? E eu me conectei com muitas pessoas nesse caminho. E eu decidi também criar um blog onde eu pudesse ajudar outras pessoas que estivessem passando por aquilo, me conectar com outras pessoas que estivessem vivendo as mesmas coisas, mas principalmente eu queria que fosse um lugar que eu pudesse canalizar todas aquelas emoções que eu estava sentindo, né? E eu criei esse blog no início de 2016, e foi muito bacana, assim. Eu me conectei com muita gente me ajudou, eu pude ajudar muita gente. Eu recebia muitos e-mails falando, nossa, Isabel, aquele seu texto falou comigo, foi pra mim. Quando veio a vida real, né, daquele início, o blog acabou ficando abandonado. Ele não era prioridade no momento, minha prioridade era sobreviver, né? Mas eu continuava escrevendo e levando para o Instagram, né? Então, escrevia sempre textos. Até que um belo dia, ano passado, eu falei, quer saber? Vou escrever um livro. Isso já me rondava a cabeça há um tempo, né? Mas eu me boicotava demais. Eu falava, imagina, quem sou eu para escrever um livro? Imagina, ninguém vai querer ler, o que eu tenho para escrever de interessante? Então, eu vivi esse ciclo, assim, dessa conversa negativa durante um tempo,
Até que um belo dia eu falei, não, vou escrever. Eu preciso escrever isso, sabe? Por mim, assim, é um sonho que eu preciso parar de só falar que é um sonho, porque essa era uma fala que eu tinha. Eu falava, um dia eu vou escrever um livro, Sim. mas eu preciso fazer acontecer. E aí comecei a escrever um livro de crônicas, né? Então, eu peguei um compilado de crônicas, algumas delas, eu diria que 40% do livro são crônicas que já foram publicadas ou no blog ou no Instagram, né, em algum momento, e 60% são crônicas novas que eu escrevi no ano passado. Mostra pra gente o livro. Quem tá no YouTube pode ver o livro. Eu vou deixar na descrição também o link. Então, o livro, né, esse compilado de crônicas que é sobre a minha história de imigração, sobre tudo isso que a gente conversou aqui, mas eu acho que é mais do que isso também, sabe, Laura? Eu acho que é uma história, é sobre coragem, é sobre a gente viver uma vida mais autêntica, sobre a gente se apropriar dos nossos sonhos, né, e de quem somos. Então, eu acho que esse livro, eu digo que ele é para ser abraço em forma de palavras, sabe? Porque eu acho que muitos brasileiros, muitos imigrantes vão se identificar com ele e vão se sentir de alguma maneira um pouco mais acolhidos, assim, nessa experiência, né? Porque é uma experiência muito solitária, né? A gente passa por muita coisa que é muito solitário. Então, eu sempre digo que mesmo só a gente não está só, porque tem tanta gente passando pela mesma coisa que a gente. É verdade. Então, por exemplo, quando você traz histórias aqui no seu podcast, a gente se identifica tanto, né? Porque a gente fala, caramba, tem alguém lá também sofrendo isso, ou tem alguém do outro lugar do mundo, alguém que tá na Austrália, alguém que tá nos Estados Unidos, alguém que tá, sei lá, na Europa, e que pensa parecido comigo. Então, acho que esse é um feedback que eu recebo muito dos meus textos, assim, as pessoas falando, caramba, Isabel, você falou comigo, parece que você escreveu a minha história. Então, isso é muito bonito. Eu vou ler essa crônica, que ela dá o nome, né, ao livro, que é a Despedida de Quem Fui. Enquanto arrumava as malas, não percebi que deixava algo para trás. Éramos uma família de 3 pessoas, tínhamos 8 malas no total. Trouxe roupas para todos os climas, itens de decoração, jogos de toalha, roupas de cama e alguns brinquedos da minha filha. Colocava tudo naqueles grandes sacos a vácuo, enchia um inteiro e espremia, tirando o máximo de ar possível, até ficar tudo amassado e pequeno. Ainda não sabia que algo não caberia ali. Partimos, chegamos, desempacotamos. Comecei a viver os primeiros dias com a curiosidade de quem ainda desconhece. Passaram-se os dias, as semanas, e nos meses seguintes eu não era mais tão novata assim. Já tinha contas a pagar, trabalho para começar e uma vida nova para viver. Na ânsia de querer dar conta de tudo, acionei o modo executadora. Faz e não pensa, realiza e não questiona, apenas executa. E então veio o inverno e o medo do escuro. Não aquele escuro de quando somos crianças, e sim do cinza constante, da noite chegando sem aviso prévio, às 4:30 da tarde. Vestia somente botas, cachecóis e casacos. Não me reconhecia naquela pele pálida e debaixo de tantas camadas de roupas. Sentia uma melancolia e uma saudade sem fim. E por fim entendi. Eu não tinha me despedido de mim. Nas malas e nos sacos a vácuo não havia espaço para levar quem eu era. Não adiantava procurar, aquela Isabel tinha ficado. Eu não a empacotei. Simplesmente deixei ali, na sala daquele apartamento, na zona sul do Rio de Janeiro, cidade em que nasci. Me despedi de tudo e todos, da avó com idade avançada, da tia que morava no mesmo prédio, das melhores amigas cúmplices desde a infância e do trabalho, que foi a minha segunda casa. Me despedi da praia, do boteco, da casa na serra, do suco de abacaxi hortelã, do pão de queijo da padaria e do pão francês na chapa. Me despedi de quase tudo, mas não tinha me despedido de mim. Aquela pessoa não cabia na mala, e lá ela ficou, no lugar em que pertencia. Me reinventei e renasci, por vontade e por necessidade, não sem antes abrir umas feridas e costurá-las com minhas próprias mãos. Hoje tenho marcas que são como tatuagens, porém invisíveis aos olhos dos outros e marcadas para sempre em mim. Enfim, me despedi de quem fui. E então comecei a busca por quem gostaria de ser. Com amor e compaixão, fui me desconstruindo e abrindo espaço para quem estava me tornando, a partir de todas as experiências vividas. Nessa nova construção, recheada de erros e acertos, venho me encontrando. Mais forte e resiliente, mais inteira, mais minha. Fiquei emocionada ouvindo você ler.
Meu Deus, é muito, muito lindo. Parabéns. E eu já estou muito curiosa para ler o resto das crônicas. E espero que o pessoal que esteja escutando também tenha ficado curioso. O livro já está disponível, certo ou não? O livro já está disponível. A editora que está me acompanhando, né, nessa aventura é uma editora de Portugal, mas ele já está disponível sim, e ele entrega para o mundo todo. Então, da onde você estiver ouvindo, o livro pode chegar até você. Não, eu vou deixar o link aqui na descrição do podcast e na descrição do YouTube. E também, claro, eu vou deixar o teu Instagram para as pessoas irem lá, te seguir ou te mandar uma mensagem. Enfim, vão lá mandar um recado para Isabel. E eu queria te agradecer por tu ter entrado em contato e compartilhado a tua história. Foi muito inspirador escutar. Eu acho que todos nós passamos de uma forma ou de outra, todos nós que moramos fora passamos de uma forma ou de outra por esses questionamentos, por essas dificuldades que tu relatou. E obrigada por ter trazido esse questionamento, essa indagação sobre ser definido pelo aquilo que a gente faz, porque daqui a pouco a vida acaba e a gente, né, ficou nessa corrida insana. E eu acho que essa questão mesmo de morar fora traz um desprendimento muito grande dessa questão das aparências, que pelo menos assim, da maioria das pessoas com quem eu falei no podcast, muitas trouxeram essa questão. Então, eu acho que isso é muito bom, porque de certa forma faz a gente se conectar mais com a gente e menos com essa questão de trabalho e carreira. Sim, sem dúvida. Eu acho que imigração é um convite mesmo para olhar para dentro, né? Para a gente se entender, para a gente se conhecer ou se reconhecer, mas eu acho que é esse convite. E muda muito a maneira que a gente vê as coisas, eu acho que muda muito a nossa percepção, né? Sobre a gente, sobre o outro, sobre o mundo, sobre o externo. Então, eu acho que é uma experiência e um convite maravilhoso. Queria te dizer obrigada, Laura, obrigada pelo espaço. Como eu disse, eu acho muito inspirador o seu trabalho, todas as histórias que a gente escuta aqui. Então, uma honra enorme fazer parte. Muito obrigada. Eu gosto quando... Bom, quase todos os episódios, eu acho, eu sempre acabo energizada e feliz. Então, muito obrigada pela tua energia, pela tua história. E para quem tá ouvindo, não esqueçam de comentar ou aqui embaixo no YouTube, se você estiver assistindo pelo YouTube, ou mandar uma mensagem para mim, para Isabel. Até no podcast anterior eu dei um puxãozinho de orelha, porque as pessoas lá só estão mandando mensagem pros convidados, elas não me mandam mais mensagens. Então, mandem mensagem para mim também, já falei para vocês. Falem o que vocês acharam e a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau!